Alexa, toca Socorro Deus. Socorro Deus, socorro Deus, socorro Deus. Foi exatamente assim que eu me senti quando eu fiz o meu plano de leitura bíblico hoje, no dia de hoje, dia 24 de maio de 2026. Estava lendo eu formosamente aqui o livro de Esther, e aí chego no capítulo 2, versículo 5. Ora, na cidadela de Suzã havia um judeu da tribo de Benjamim, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis. E eu... E sabe por que eu fiz esse... Porque eu me lembrei que lá em 1 Samuel 9, havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, dono de muitos bens. Ele tinha um filho chamado Saul, moço e tão belo que dentre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Dos ombros para cima ele sobressaía a todo o povo. Sim, meu povo, no primeiro momento eu confesso que eu pensei que Esther era descendente direta de Saul. Mas aí quando você lê aqui essa descendência, né, essa história da genealogia de Saul, você vê que Quis era filho de Abiel, de Zeor, mas ele era da tribo de Benjamim. O que isso quer dizer? Quando você avança mais para frente, você vê que foi dada uma ordem para que Saul destruísse todos os amalequitas e matasse Agag, o rei dos amalequitas, certo? Mas o que Saul fez? Saul não matou Agag, não. Ele poupou Agag. Quem teve que matar Agag foi Samuel. Mas aí passam tantos e tantos e tantos anos, que eu não sei qual é o número na legenda, eu vou colocar aqui depois. Aí você vai lá para a história de Esther. E Esther também era da tribo de Benjamim. Esther e Mordecai eram da tribo de Benjamim. E aí o que aconteceu? Agag, o Amã, que era Agagita, sim, meu povo, descendente de Agag, que Saul não quis matar, veio querendo matar os judeus. E o que aconteceu? Ele fez o decreto junto com o rei, fez toda aquela situação. Aí Mordecai falou para Esther: olha, Esther, você tem que interceder por nós, você tem que interceder pelo povo diante do rei. E aí Esther falou: mas eu não apareço na presença do rei há 30 dias. E aí aquele versículo famoso que você e eu amamos, que diz assim: porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus. Mas você e a casa do seu pai perecerão. Mas quem sabe se não foi para uma conjuntura como esta que você foi elevada à condição de rainha. E aí Esther concordou e falou: vamos jejuar por 3 dias e 3 noites, não bebam água, não comam, e eu vou chegar diante do rei. E você conhece o final da história. Esther intercedeu ao rei, revelou a sua descendência, e aí Amã foi enforcado. E o que o Espírito Santo me ministrou a partir dessa passagem? A tribo de Benjamim tinha um chamado para destruir Agag, e que foi representado pelo rei Saul. Só que Saul falhou nessa missão. Ele não cumpriu aquilo que Deus pediu para ele cumprir. E aí, tantos anos depois, esse mesmo povo que Saul não quis destruir, foi o que quis destruir os judeus. E aí Deus levantou Mordecai e Esther, e a descendência de Agag foi destruída. Moral da história: aquilo que você não resolver na sua geração, pode ter certeza que vai ficar para a próxima geração resolver. Porque Deus não deixa pontas soltas e não deixa nada pela metade. E aí?